Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Fé e Política. Nós vamos continuar hoje a sequência de alguns vídeos, algumas conversas e partilhas sobre um pequeno dicionário dos termos das palavras cristãs católicas, né? E hoje nós vamos pensar sobre tradição, magistério, dogma e catequese, né? Só uma repassada, um resumo do que significa estas palavras, tá? Só lembrando, se você gostar, né, compartilhe esse vídeo para que a gente possa, mais pessoas, possam ser alcançadas mais pessoas, ok? A tradição, vamos primeiro então a tradição. O que é a tradição, né? A gente fala assim que tem vários sentidos de tradição. O primeiro desses sentidos, né, é que é um fenômeno humano, né? É ligado às experiências de receber e transmitir. O que é a tradição? Ela é uma pessoa tradicional. Ela soube guardar, ela mantém certos costumes, né, na sua vida, ela recebe e transmite aquilo que ela recebe, né? Em outras palavras, a gente pode dizer assim, que o homem, que o ser humano, que nós somos seres de tradição, de costumes, né? Porque nós somos seres sociais, né? O ser humano é um ser social. Na encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão, do Papa São João Paulo II, ele vai dizer que o homem, ser que busca a verdade, é também aquele que vive confiando no outro. Então o homem, ele busca a verdade e ao mesmo tempo ele confia em alguém. Alguém já passou essa verdade para ele, né? Ninguém tem assim não cai do céu as coisas, né? A gente recebe de alguém aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece. E para a gente receber de alguém essa recepção, essa acolhida, ela é baseada na confiança, quer queiramos ou não, né? Ou seja, em outras palavras, né, para a gente entender o que é a tradição do fenômeno humano, nós não nascemos de nós mesmos, quer dizer, nós dependemos dos pais, é lógico, né? Não subsistimos por nós mesmos, um bebê não consegue subsistir por si só, né? Uma criança, se você deixar ela ao léu, ela vai morrer, com certeza. Então, nós não aprendemos de nós mesmos, nós precisamos que outros nos ensinem, ou seja, nós precisamos de receber das outras pessoas, receber de outro o que somos, que é a nossa humanidade, né? Nós recebemos a nossa humanidade dos nossos pais, dos nossos antepassados, e muito do que adquirimos e temos. Lógico que algumas coisas a gente consegue depois, né, com a idade e tal, a gente consegue sozinho, mas a maior parte daquilo que a gente tem, a gente recebeu de outro, né, de outras pessoas, porque somos seres sociais. E todos somos chamados também, né, quando a gente tem essa condição, todos somos chamados a transmitir, a compartilhar a vida, né, daí o casamento, né, a união das pessoas humanas, né, e também não só a vida, mas aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente tem, né, muito importante isso, a partilha. Aí só um exemplo aqui, tem vários historiadores, né, que falam que o povo judeu, os judeus são um exemplo máximo de conservação da memória e da tradição. Eles passaram por tantos reveses na história deles, né, mas eles foram capazes de guardar tudo aquilo que eles aprenderam, né, as experiências positivas que eles tiveram de libertação do Egito, que é aí paradigmático na história dos judeus, né? Mas as experiências negativas também, né? Junto com as experiências negativas, vieram também as experiências positivas. Então, os judeus são considerados um exemplo para todos nós, né? Para toda a humanidade, de conservação de memória e de tradição. E falando de memória, a tradição, lógico, ela está ligada a essa memória, né? E além de nós, seres humanos, olha que interessante, eu assisti um documentário de um canal que dizia assim que os elefantes, eles também têm, né? Então a ciência atual,
ela fala também de uma transmissão de costumes, de memória e até de uma certa tradição, certos costumes, uma certa tradição entre os animais. Olha que interessante. Entre os elefantes, por exemplo, né? Como que eles sabem aonde que eles têm que ir, a migração deles lá na África, em especial na África, né? Aonde que eles têm que ir, aonde que está a água, aonde que está o alimento. Então é muito as épocas de chuva, as épocas de seca. Então os elefantes transmitem, os elefantes mais velhos transmitem aos mais novos esse conhecimento que eles têm, né? Entre aspas, um certo conhecimento do tempo, das condições ambientais e etc. É muito interessante isso. Agora, um outro ponto também, se fala muito hoje do fim da memória e da tradição. Por quê? Né? Se a gente voltar lá atrás na invenção da escrita, né? A escrita é muito antiga, a invenção da escrita, a gente vê os escritos nas cavernas, né? dos ancestrais, dos homens das cavernas, que a gente fala, né? Mas agora que mais recente, no século XVI, com a invenção da escrita, século XV, XVI, com a invenção da escrita, o que acontece? Foi se perdendo gradativamente a memória oral, né? Essa memória oral não escrita, essa memória, vamos dizer, interna, né? E há muito. Por quê? Por causa da escrita, né? Se você escreve, se você registra ali o seu pensamento, as suas recordações, a sua memória, e aquilo ali não precisa mais você ficar, entre aspas, né? Ficar guardando internamente, né? Então as memórias foram sendo colocadas por escrito. E também, faz muito tempo, já há algum tempo, a sociedade, né, o mundo moderno, pós-moderno, vamos dizer assim, quase que abandonou também a memória escrita e tornou-se audiovisual. Hoje em dia fala-se de memória audiovisual, né? Ou nem tanto de memória, talvez, mas fala de geração audiovisual, né? Pessoas audiovisuais, né? Então a gente quer saber de assistir. Vamos assistir aqui o canal do YouTube. Poucas pessoas, né? Um exemplo eu estou falando, não que seja ruim. É bom, aliás, nós estamos aqui, né? Mas assim, as pessoas deixaram de ler, né, a memória escrita, as pessoas deixaram de pensar, estão deixando gradativamente de pensar, de guardar na memória. Então, quer dizer, aí vai se perdendo as tradições, logicamente, nesse processo, as tradições, os costumes, né, a própria escrita vai perdendo a sua força, né? Esses modos, só que tem um detalhe também, né? Ao mesmo tempo que ela causa uma degradação, uma diminuição da memória interna, quer dizer, da memória oral, da memória não escrita, da nossa memória, né? Da nossa inteligência, memória, elas também são formas de guardar a memória, né? Então a escrita, os recursos audiovisuais, eles também guardam a memória, porque está tudo registrado, né? O computador, né, que é o grande, fala-se até de memória, né? O HD, a memória e tal. Tudo fica guardado ali, ao mesmo tempo que ela conserva a memória. Então a memória, ela mudou talvez. A gente não pode falar assim que tudo é ruim, não. A memória, ela está mudando de lugar, vamos dizer assim, de fonte, né? Onde está a fonte da nossa memória? Minhas recordações estão naquele HD, minhas recordações estão naquele vídeo. Então, ela mudou um pouco, né? Ficou um pouco mais externa, vamos dizer assim, né? A tradição, a memória, os costumes ficaram externos a nós. Parece que não fazem tanto jus a nós, né? Ficou um pouco mais externo. E agora especificamente da tradição, o que a igreja entende por tradição, a gente vai retomar também São João Paulo II, no comecinho do Catecismo da Igreja Católica, na Constituição Apostólica Fidei Depositum, que quer dizer o depósito da fé, né? Ele vai falar justamente isso, que guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos.
Então a igreja também tem essa missão, a igreja católica tem essa missão de guardar aquilo que ela recebeu, o depósito. Em outro momento ele fala também que esse depósito da fé é o mesmo que a doutrina cristã ou a doutrina da fé. Né? Esse depósito, o depósito é como se fosse um tesouro, né? Como se fosse aquele tesouro escondido que Jesus fala no Evangelho. Né? Foi aquele homem, encontrou aquele tesouro, né? naquele terreno, né? Vendeu tudo o que possuía para comprar aquele terreno onde estava aquele tesouro. Né? E também para nós, para a tradição católica, para a Igreja Católica, a tradição tem a ver com a revelação, o Deus que se revela ao homem. Então, antes da tradição, a gente tem que ter o conceito de revelação. O que é a Bíblia, né? O que é a tradição? É esse Deus que se revela ao homem ao longo da história. Né? Para nós católicos, nós cremos que Deus se revela em duas grandes fontes. A escrita, né? Está aqui a escrita, a Sagrada Escritura, a memória escrita, e também a oral ou não escrita, a memória falada, né? A memória transmitida boca a boca, pela pregação, pelo ensino, né? Pela doutrina, né? Que a gente chama de sagrada tradição. Então, ambas. Então, veja, para nós católicos, existe aqui duas fontes da revelação, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, aquilo que foi transmitido oralmente, né? Pelos costumes, pela pregação, pelo ensino dos apóstolos. Isso está registrado lá em Atos 2:42, né? E em várias outras passagens que a gente vai ver mais para frente. Né? Então, para nós, a tradição e a escritura podem ser chamadas de palavra de Deus revelada e são chamadas de fontes remotas da revelação. Então, as fontes da revelação de Deus, como que Deus se revelou a nós? Ele se revelou através da sagrada tradição, que vem antes, a gente vai ver, e depois essa tradição, esse ensino, essa pregação, né? Ela foi colocada por escrito. Então, veja aqui. Vamos colocar aqui uma diferenciação. Para os irmãos da Reforma, né, para os irmãos protestantes, eles falam assim, sola scriptura. Né? É um dito famoso lá, um do tripé do Martinho Lutero, né, ex-monge católico, ele vai dizer assim, sola fide, só a fé, sola gratia, só a graça, e sola escritura, só a escritura. Então, para ele, a fonte da fé, a fonte da revelação, é somente a Sagrada Escritura, os livros, né, a Bíblia, os livros que foram escritos. Mas a própria Bíblia vai contestar isso, né? O que foi registrado que vai contestar, porque não tem como a Bíblia se sustentar a si mesma, quer dizer, quem sustenta a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Deus inspirou. Não caiu do céu, gente, não caiu do céu. Alguém escreveu, alguém consignou por escrito aquilo que foi a pregação, aquilo que foram os ensinos, aquilo que foi a tradição, e aqui se trata da tradição dos apóstolos, né? Por isso que a gente fala de tradição apostólica, né? Então, palavra de Deus para nós, só retomando, não é somente só a escritura, não é só a escritura. A escritura é a palavra de Deus, né? Aliás, a escritura é palavra, sem o A, vamos colocar assim. A escritura é palavra de Deus, escrita. Mas a palavra de Deus, a revelação de Deus, não é somente a escritura para nós católicos. E sempre foi assim, né? A gente vai ver Santo Agostinho depois, eu vou ler uma passagem de Santo Agostinho e tantos outros, Santo Ambrósio, São Jerônimo e tantos outros, né? Escritores da igreja, santos padres, vão afirmar isso, que a tradição ela precede, né? Ela vem antes. Alguém tem que ter vivido para consignar por escrito alguma coisa, né? Não caíram do céu as palavras e foram escritas. Não, teve uma vivência de fé, os costumes, a tradição, os ensinos, para depois ser colocado por escrito, né?
Agora, onde se acha a tradição? Como eu já estava falando. Onde a gente encontra essa tradição? Mas vai falar, mas onde está essa tradição, né? A tradição apostólica, como eu disse, que já vem lá de Atos 2, 42, né? Mateus 28, né? Finalzinho de São Mateus, e de ensinar a todas as nações. Jesus não mandou escrever, depois a gente vai ver, mas ele mandou ensinar, pregar, batizar, né? Em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, onde se acha essa tradição? Essa tradição está nos concílios, né? Então a gente não se baseia só na Escritura, não é só na Sagrada Escritura. Aliás, um parênteses também, mais um parênteses, né? Os protestantes também se baseiam em alguns concílios, não tem como, gente, falar que é cristão, por exemplo, e não acreditar na Santíssima Trindade. Agora, quem que definiu a Santíssima Trindade? Aí que tá. Quem definiu a Santíssima Trindade, os outros dogmas da revelação, né? E que não se baseia somente na Sagrada Escritura, mas na tradição dos apóstolos, foram os concílios, né? Os concílios eclesiásticos. Aonde mais está a tradição além dos concílios? Está na liturgia, né? No modo de celebrar, de cultuar a Deus. Está também na arte sacra, né? Desde as catacumbas, né? A gente já via uma das primeiras imagens, né? Segundo os arqueólogos, né? Segundo os estudiosos, uma das primeiras imagens muito linda é uma pintura nas catacumbas, né? Onde os cristãos se escondiam da perseguição dos imperadores romanos. É uma imagem de um jovem, né? De um pastor com uma ovelhinha no ombro. Uma pintura bem rústica. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver aí, né? Coloca a imagem do bom pastor na igreja primitiva, alguma coisa assim. Você vai encontrar essa imagem muito linda, que é Jesus, o bom pastor. E muitas outras imagens, né? A imagem do Senhor, Rei do Universo, né? Então tem outras tantas. A arte sacra testemunha essa tradição, né? Da igreja também. E por fim também, além da arte, da liturgia, dos concílios, a gente tem também os padres da igreja, né? Que hoje são reconhecidos, aí são estudados pelos nossos irmãos da Reforma. Né? Hoje não, há muito tempo se estuda, né? Lutero também estudou, mas aqui vamos falar da nossa parte católica. Quem são os padres da igreja? São aqueles que vieram logo após os apóstolos. Então existiram os apóstolos, a gente chama de primeira geração, aqueles que conviveram com o nosso Senhor Jesus Cristo, andaram com ele, ali estão os 12 apóstolos, e ali está Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena, as mulheres também que acompanharam o Senhor, né? Ali está a igreja nascente, né? E depois dos apóstolos vieram os discípulos dos apóstolos, né? A gente vê o próprio evangelista São Marcos, caminhou com Pedro, né? Com o primeiro papa da igreja. A gente vê São Lucas, que caminhou com o apóstolo Paulo, né? A gente vê o próprio São Paulo, né? Ele mesmo fala, eu nem sou digno de ser apóstolo, porque ele não viu a Jesus em vida, né? O apóstolo Paulo não viu a Jesus, mas ele acreditou, ele teve aquela revelação, aquela experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo no caminho do Damasco, e ele se converte, né, ao cristianismo, que ele perseguia, né? Quando mataram Santo Estevão, ele estava ali. Então, ele se converte e ele passa a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda é considerado a primeira geração. Mas aí os discípulos dos apóstolos são chamados de segunda geração. Depois vem a terceira geração. Então, os padres apostólicos, os padres da igreja, São Clemente de Roma, por exemplo, que foi bispo de Roma, que foi papa, o terceiro na sucessão de Pedro, Santo Inácio de Antioquia, né? A gente vai ver São Policarpo, depois a gente vai ver também os santos mártires, né? Porque a igreja no começo foi muito perseguida, né? Confundia-se a igreja ainda, o cristianismo ainda estava muito ligado aos judeus, né? Ainda participavam de orações no templo, na era apostólica,
né? Então vieram os padres pós-apostólicos, né? Depois dos apóstolos, e depois a terceira geração, e assim vai. Tá bom? Então os santos padres aí teriam bastante exemplo aí para dar, né? Mas não é o momento agora da gente falar só dos santos padres. Ok? Aqui, eu só explicando uma coisa, porque às vezes nós católicos somos criticados, que tradição, né? Que a igreja é muito velha, muito tradicional. Mas, gente, ó, se a gente for olhar para outras igrejas, né? Mesmo as igrejas oriundas da Reforma, elas também têm suas tradições, por mais que neguem suas tradições litúrgicas. As tradições nessas igrejas ficam muito visíveis na igreja anglicana, na igreja luterana, né? Só para citar alguns irmãos aqui, né? Tem os irmãos da metodista, tem os irmãos da presbiteriana, muitos que ainda ficaram com muito da liturgia, por exemplo, católica, né? Da igreja católica. Conservaram alguma coisa. Mas, no modo de cultuar, de celebrar, etc., e não só essas igrejas. Quer dizer, para você fazer qualquer culto, qualquer liturgia, qualquer celebração, você tem que ter uma ordem, você tem que ter uma liturgia mesmo, né? Então, mesmo uma igrejinha, a gente fala assim, aquela igrejinha de esquina, né? Muitas vezes a gente vê, né? Fala, aquela igreja, abriu uma igreja lá onde era um bar, por exemplo. Abriu uma igrejinha lá. Mas mesmo aquela igrejinha, né? Mesmo aqueles irmãos ali, eles têm que ter uma ordem, uma liturgia, uma forma de oração. Né? Então, e que se faz tradição, que vai passando um para o outro. Não adianta, fulano fundou uma igreja, né? Fundou uma igreja lá, a igreja foi fundada no nome dele, tá? Mas a igreja vai carregar, né? Aquela igrejinha, né? Aquela comunidade cristã, né? Ela vai carregar as marcas daquele fundador dela. Ela vai rezar como ele reza, orar como ele ora, vamos dizer assim. A liturgia dela vai seguir as orientações daquele fundador daquela igrejinha, né? Então, e tantos outros pontos, né? Formas de oração, por exemplo, nessas comunidades irmãs, nessas igrejas, né? De pé, o momento de ficar de pé, o momento de ajoelhar, né? Fazer oração ou não com os olhos fechados, né? Onde surgiu esse negócio de rezar com os olhos fechados? Se você procurar na Sagrada Escritura, não existe uma orientação, um mandamento para que a gente se ajoelhe, ou que a gente fique em pé, ou que a gente feche os olhos. Não, isso é tradição litúrgica, isso é tradição, né? Tem muitas igrejas que falam assim, algumas igrejas, né, congregacionistas. Rezar em pé, orar em pé é um pecado. Mas quem disse? Aonde está escrito isso? Você tem que orar a Deus somente ajoelhado, mas aonde está escrito isso? É a tradição daquela igreja. Então nós da Igreja Católica também temos os momentos. A missa é muito linda, né? E com a graça de Deus nós vamos fazer um vídeo sobre a missa, né? Sobre esses momentos, sobre a liturgia, a fundamentação na Sagrada Escritura e na Palavra de Deus, que é a Sagrada Escritura e que é a tradição da Igreja da missa, né? Da Eucaristia. Nós vamos fazer se Deus quiser. Então, assim, outras coisas, por exemplo, veste litúrgica, que nós católicos e os irmãos evangélicos usam, né? O fato de você usar batina, o fato de outros usarem clérgima, né? A gente vê muito algumas igrejas presbiterianas, brasileiras inclusive, americanas também a gente vê muito que usa aquele tipo uma camisa assim, social com clérgima. O fato de usar, por exemplo, paletó e gravata em cultos, nos cultos evangélicos. Aonde está escrito que tem que usar paletó e gravata? Né? Aonde está escrito que tem que usar batina ou clésima? Isso é tradição, gente. Isso é tradição litúrgica, isso é tradição de veste litúrgica, isso é tradição de culto. Isso é tradição. Isso, né? Alguma coisa está na Sagrada Escritura? Está na Sagrada Escritura, mas nem tudo está na Sagrada Escritura. Não existe só a Escritura.
né? O fato é de que ninguém está livre de tradição. Então, nem nós católicos, nem os evangélicos, nem os muçulmanos, vamos colocar aí outras religiões, os budistas, ninguém está livre de tradição, de costumes e de cultura. Nós somos seres sociais, nós precisamos disso. Nós recebemos, nós herdamos de outros aquilo que somos, aquilo que temos, como eu disse, né? E nós transmitimos isso. Então não tem como o ser humano viver sem isso, né? Seria muita hipocrisia, gente. Seria muito deslealdade, né? A gente achar que nós estamos aqui hoje, nós sabemos tudo, nós não recebemos nada, fomos nós que estudamos. Depois a gente vai ver uma passagem maravilhosa, né? Aqui aonde a gente entra agora, a tradição na Bíblia, né? Então, antes de entrar aqui na tradição na Bíblia, eu queria ler uma passagem aqui da anterioridade, né? Porque a tradição ela vem anterior, a tradição oral e não escrita, como eu disse, como ficou provado, ela vem antes, né? Santo Agostinho, no livro dele, De Consenso Evangelistare, eu acho que é assim mesmo que leio, e se não for, vocês me perdoem, né? Os irmãos aí que conhecem o latim que estão assistindo, mas ele fala assim, ó, no capítulo 1, no versículo 2, tá? De Consenso Evangelistare. Entre todos os livros sagrados de autoridade divina, o Evangelho ocupa o primeiro lugar. Seus primeiros pregadores, e aqui quando ele diz o Evangelho, é lógico que a gente tem que entender os 4 evangelhos, né? Os seus primeiros pregadores, então eram pregadores, foram os apóstolos que viram o Senhor Jesus, nosso Salvador, vivendo na carne. É o que dissemos. Destes, Mateus e João, crendo que deviam escrever o que eles mesmos tinham visto, Mateus e João, publicaram-no cada qual em um livro separado. Mas para que nunca se julgue no que concerne ao conhecimento e à pregação do Evangelho, que havia diferença entre os que o anunciaram depois de terem seguido o Senhor em vida e os que creram-no fielmente por meio da palavra daqueles que primeiro tinham vivido e convivido com o Senhor, né? Então presta atenção, ó. Para que não haja diferença entre aqueles que teriam seguido o Senhor em vida e os que creram-no fielmente por meio da palavra, da pregação apostólica, dispôs a divina providência, Deus dispôs pelo Espírito Santo, que fosse atribuída a alguns daqueles que seguiam os primeiros apóstolos. Então, foi uma disposição da providência de Deus, que eles não somente... que fosse atribuído não somente a autoridade de anunciar o Evangelho, mas também de escrevê-lo. E aqui depois, mais para frente, nessa mesma obra de Agostinho, ele está fazendo referência aqui a Lucas e Marcos, né? Então, não há diferença entre aqueles que conheceram Jesus na carne e viveram com ele, e aqueles que por meio da palavra creram na pregação, por meio da pregação dos apóstolos, creram neles e que depois transmitiram por escrito depois, né? Então veja que no primeiro dessa citação, os primeiros pregadores foram os apóstolos, né? E depois eles creram, aqui ele cita Mateus e João, que deviam escrever o que eles mesmos tinham visto, né? É claro que depois, se a gente for ver a questão da Sagrada Escritura, de cânon da Escritura, de formação de cânon, né? Aí seria um vídeo bem técnico, né? Seria até interessante se a gente pudesse, Deus permitir, convidar alguém para falar sobre isso, porque é uma questão a questão do cânon, da formação da Sagrada Escritura, né? Mas convidar uma pessoa que conhece mais, né? Mas vamos lá. Então a gente viu que primeiro foi pregado e depois foi escrito. Vamos ver na Bíblia, gente. A própria Bíblia testemunha da tradição. Certo? Depois eu vou colocar aí na descrição do vídeo, eu vou colocar umas 10 passagens ou mais aí,
onde fala-se e subentende-se de tradição, né? Às vezes não usa a palavra tradição. Muitas passagens usam a palavra tradição. Agora outras não, né? Subentende-se essa transmissão de conhecimento, de ensino, de doutrina, né? Que nem eu citei aqui, Atos 2,42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na fração do pão, na comunhão e nas orações. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento, né? Na transmissão, na pregação. Primeiro, depois isso foi colocado por escrito, né? Se a gente pegar aqui, ó, vamos dar aqui só uns 2, 3 exemplos na Sagrada Escritura. 1 Coríntios 15, 3. O próprio apóstolo São Paulo testemunha essa transmissão viva, né? Essa tradição viva. 1 Coríntios 15, 3. Olha lá. De fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo recebi. Então, eu transmiti para vocês, eu, Paulo, transmiti para vocês o que eu recebi, né? Versículo 3, deu uma perdida aqui. A saber que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e aí ele vai continuar. Então, essa recepção e essa transmissão, ele usou aqui no grego, gente. No grego esses termos são técnicos, né? Recebi e transmiti. Já na tradição judaica, essa recepção e a transmissão são termos técnicos no grego, que quer dizer a tradição, né? Depois, uma outra passagem, nessa mesma carta aos Coríntios, nessa primeira, na 4:7, aí já é uma exortação, porque os coríntios tinham essa mania também, né? Aliás, tudo que era de bom, né, de graça, de milagre, de dons, tinha na comunidade de Corinto. Mas também tudo que era de coisa ruim, de divisão, né, de complicação, tinha naquela comunidade também. 1 Coríntios 4:7, olha o que diz, né? Vamos pegar essa outra tradução aqui. Fala assim, ó, o que há de superior em ti? Olha que Paulo pergunta, é uma crítica. O que há de superior em ti? Por que você se acha superior, maior que os outros? Que é que possuís que não tenhas recebido? O que você possui que você não tenha recebido? Olha que interessante. Eu tenho alguma coisa. Eu recebi. O que é que possuis que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se o não tivesses, como se o não... Olha que interessante. São perguntas retóricas, né? O que é que possuis que não tenhas recebido? Nada, gente. Tudo nós recebemos. E se você recebeu, por que você se vangloria como se não tivesse recebido, né? Espetacular. Isso é a palavra de Deus. O que há de superior em ti? Por que você acha melhor que os outros? Perfeito, né? Então aqui mais um testemunho da tradição. Tudo que nós possuímos, nós recebemos, né? 2 Tessalonicenses 3:6. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 6, olha o que diz lá, gente. Ordenamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis todo irmão que proceda de modo desordenado. Evite esse irmão que proceda de modo desordenado. E contrário, ele procede, né? Aqui é questão de atitudes, atos, de vida, né? Ele procede de modo desordenado e contrário à tradição que de nós recebestes. Contrário à tradição. Olha só. Então não é contrário. Aquele irmão não era contrário ao que nós escrevemos, né? Não existia nada escrito ainda. Aliás, a segunda carta aos Tessalonicenses
ela foi escrita bem cedo, ela foi escrita antes dos evangelhos, segundo a crítica textual, né, segundo os exegetas, os pesquisadores, os estudiosos, né, da Sagrada Escritura. Então veja, aqui já, num dos primeiros escritos do Novo Testamento, antes dos evangelhos, já se falava a tradição que de nós recebestes. Ó, de novo o termo técnico, receber, né? Nós recebemos de alguém essa tradição. E aqui, gente, é o apóstolo Paulo falando. Então, os Tessalonicenses, eles receberam do próprio apóstolo Paulo uma tradição. Então, veja, mais uma vez aí. Falar, na Bíblia não tem a tradição. Então, você não lê. Que Bíblia você lê, amigo? Irmão? Vamos ler a Bíblia, né? Então, o que aprendestes... E Filipenses 4:9, gente, não vou pegar aqui porque eu escrevi a passagem aqui também na minha colinha, e fala assim, ó, Filipenses 4:9, você pode pegar depois, eu vou colocar na descrição do vídeo também. O que aprendestes, o que vocês filipenses aprendestes, recebestes, olha aqui de novo, ouvistes, e aí ouvir, receber e aprender está ligado ao ver, ouvir, né? E ao receber, a tradição oral, está ligado à tradição oral. E de mim observastes, ou seja, e observastes o que recebestes, desculpa, vamos voltar lá. O que aprendestes, recebestes e ouvistes de mim, observastes em mim, tudo isso ponde-o em prática, e o Deus da paz estará convosco. Olha que lindo. E o Deus da paz estará convosco, né? Então, mais uma vez, aprender, receber e ouvir, né? Depois eu vou colocar lá, gente, João 21:25, que fala que nem todas as coisas foram escritas, mas algumas foram escritas para que creiais, né? Para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. 1 Coríntios 11:34, 1 Tessalonicenses 4:2, 2 2:15 e 3:6, 1 Timóteo 6:20, 2 Timóteo 2:2, Tito 1:5, 2 João 12, 3 João 13 seguintes e etc. Beleza? Vou colocar lá na descrição. Um outro ponto, gente, que pode causar algum espanto é assim, ou algum irmão desavisado, né, vem nos criticar, não, mas Jesus critica a tradição, Jesus falou lá no Evangelho, né, lá nos Evangelhos Jesus fala, não, querido, você não está interpretando direito a Sagrada Escritura, olha lá, o princípio de interpretação a gente vai ver de quem que é, nós estamos falando de tradição, depois nós vamos falar de magistério, né, mas se a gente for ver o contexto ali dentro da própria Bíblia, nem precisa muito esforço para a gente ver que Jesus não estava criticando. Vamos pegar aqui, por exemplo, Mateus 16, né? Em Mateus 16, Jesus está criticando ali a tradição dos escribas e dos fariseus e doutores da lei, né? Agora aqui, ele está criticando, em Mateus 16, né? Ele está criticando aqui, será que Jesus está criticando a tradição católica? Ó, primeira coisa, a tradição católica, a tradição da igreja nem existia. Então, é assim, como que Jesus vai criticar uma coisa que não existe? Não, pois ela não existia ainda. Então, depois a gente vai ver o que Jesus estava criticando. Então, a tradição católica, que a gente entende por católica, como eu disse no começo do vídeo, ela é fundada na doutrina e tradição apostólica. Então, junto com a palavra tradição, a gente acrescenta a apostólica, que ela se iniciou com os apóstolos. Ela tem suas bases, seus fundamentos, alguns princípios lá do Antigo Testamento, do povo judeu, né, tal, tem. Mas ela se inicia com os apóstolos, isto é, ela se iniciou com os 12 apóstolos ali, né? Em Atos 2:42 a gente repetindo, né, esse versículo para a gente gravar bem, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, quer dizer, na tradição apostólica. Então, veja, começou ali. Depois, ou seja, depois que Jesus morreu e ressuscitou, né,
Então, Jesus não estava fazendo uma crítica à tradição católica, é imbecilidade a gente pensar isso. Jesus estava criticando umas situações específicas dos fariseus, escribas e doutores da lei, né? Em questão de lavar as mãos, né? Nem sequer aqui nessa passagem de Mateus 16 e nas paralelas que Jesus critica eles, nem sequer Jesus critica a tradição humana de uma forma geral. Jesus não está criticando todas as tradições. Não vamos jogar a criança junto com a água suja, né? Tem um provérbio, salvo engano, alemão, que fala assim, ó, você está com uma bacia aqui com água suja, você lavou a criança, aí na hora de jogar água, você joga a criança junto. Não, Jesus nunca fez isso. Vai dizer o próprio São Mateus, né? Ele jamais vai apagar o caniço que ainda fumega, né? Aquele foguinho que ainda tem, ele não apaga. Então Jesus era pacífico, ele queria paz, gente. Agora tem gente que não quis a paz com ele, tanto é que mataram ele, né? Perseguiram ele. Então Jesus não está criticando tudo. Então, aliás, Jesus mesmo tinha suas tradições. Jesus tinha sua observância da natureza, o seu modo de pregação. Ele era considerado um rabino, né? É lógico que ele era diferenciado, ele falava com autoridade, com poder, né? Mas ele é herdeiro também. Jesus é herdeiro da tradição profética, né? Da tradição da denúncia. Nessa própria passagem ele está fazendo uma denúncia. Ele está fazendo jus aqui à tradição profética, né? Então, o próprio Jesus é herdeiro, ele era judeu, né? Quando ele vai dizer para a samaritana, não é nem aqui. Ele fala, não é nem aqui e nem em Jerusalém que adorareis o Pai, mas adorareis em espírito e em verdade. Mas aí depois ele corrige, ele fala assim, a salvação vem dos judeus. Então ele é herdeiro dessa salvação que vem dos judeus porque ele é judeu. Porque ele é judeu, filho de judeus, da tribo de Judá, descendente de Judá, porque Maria era da descendência, né, de Judá e de Davi, e o José também. Então, quer dizer, ele faz parte, ele se inclui nessa tradição, né? E ele vai dizer ainda, aquele que tira, enquanto não for cumprido, aquele que tira um pingo do J, um pingo do I, né, da lei e ensina outros a desobedecer, vai ser considerado menor no reino dos céus. Oxalá se alcançar. Então a gente tem que tomar cuidado de achar que Jesus é contra. Quando é contra assim os outros, Jesus é contra tudo. Quando é meu favor, Jesus é a favor, né? Então é complicado isso. Então que tipo? Então, o que Jesus estava criticando aqui? Vamos para a gente ficar claro isso, gente, que não se trata da tradição católica, apostólica, porque nem existia. Jesus estava criticando uma coisa ali específica, né? Uma situação específica. Ele estava criticando os fariseus que usavam algumas tradições para transgredir os mandamentos de Deus. Ele vai citar algumas situações nessa própria passagem. Santo Agostinho, interpretando essa passagem e outras, ele vai dizer o seguinte: os judeus tinham tradições alheias aos livros proféticos e legítimos, as quais tradições o apóstolo Paulo, né, e ele cita Paulo, chama de fábulas profanas e contos de velhas. Em 1 Timóteo 4,7, aqui citado por Santo Agostinho, tá? Na obra Adversarium Legis et Prophetarum, capítulo 2, versículo 1, né? Os adversários da lei e dos profetas. Então, ele se referia a essas tradições que eram contrárias à profecia. O que era a Sagrada Escritura para os judeus? A lei, né, de Moisés, o Pentateuco, os profetas, os anteriores e os posteriores, que eles chamam, né? Nós chamamos de maiores e menores, e os outros escritos, né? Os outros escritos são os salmos, os provérbios, né? E nós cristãos, temos outras categorizações, né? Mas os judeus, no geral, e a gente vê no prólogo lá,
do livro do Sirácida, né, do Eclesiástico, que fala da lei, dos profetas e dos outros escritos. Então, só que as tradições eram humanas, e que Paulo vai chamar de fábulas profanas e contos de velhas, né, que levavam as pessoas ou ensinavam as pessoas a transgredir a lei de Deus. Né? É interessante ler esse Mateus 16, né, quando Jesus critica os fariseus. Né? Deixa eu ver aqui exatamente o versículo onde começa. Mateus 16. Talvez eu tenha errado aqui, gente, o capítulo, viu? Mateus 16, versículo 5, fala do fermento dos fariseus e dos saduceus. Depois eu vou dar uma olhada e eu posto para você certinho o capítulo, tá? Eu coloquei aqui capítulo 16. Irmãos, desculpa que caiu o nosso vídeo. Mas, voltando aqui, eu tinha que falar do que era Mateus 16, né? Aquela passagem que Jesus critica algumas tradições dos fariseus, doutores da lei. Mas, na verdade, é capítulo 23, tá, gente? A partir do versículo 1 e seguintes. Né? No começo do vídeo, aí eu acabei por cair o vídeo, né? Eu não sei editar muito, mas no começo do vídeo eu falei fé e política. Todo mundo sabe, né, gente, que é fé sem política, né, gente? Nosso canal, o nome do nosso canal, pela graça de Deus, é fé sem política, tá bom? Não é fé e política, não. Né? Então, esse vídeo já tá ficando muito grande, vai ser só sobre tradição, tá, gente? Os outros temas a gente faz em outro vídeo, tá? São Jerônimo também, aí continuando naquela mesma passagem, que tem muita gente que acha que critica a tradição católica, mas São Jerônimo explica essa passagem dessa forma. Com uma só palavra do Senhor, todas as observâncias supersticiosas dos judeus caíram por terra. Aqui Mateus 23, paralelos. Eles haviam posto, os judeus haviam posto, toda a sua religião em aceitar ou rejeitar certos alimentos, né? Então isso é São Jerônimo falando. Então Jesus estava criticando uma situação específica ali, de lavar a mão, de comer isso, de não comer aquilo, né? Não estava se direcionando à fé católica, né? À tradição católica, que nem existia. Um outro ponto sobre a tradição é que, como eu disse no começo, Jesus não deixou nada escrito, né? Começou a se escrever os primeiros escritos do Novo Testamento ali para o ano 50 ou 60 depois de Cristo, né? As primeiras cartas de Paulo, os Tessalonicenses, os evangelhos de Marcos, né? As fontes, a fonte Coeli, chamada fonte Coeli, os ditos de Jesus, né? As primeiras grandes passagens, os primeiros textos provavelmente foram da paixão de Jesus, né? Eram bem unitários, né? Os primeiros textos da paixão de Jesus foram escrevendo e passavam de comunidade em comunidade esses escritos, né? Depois que foi editado, compilado pelos evangelistas. É o que Lucas fala no início do evangelho dele, Lucas, e no início dos Atos dos Apóstolos, né? Muitos empreenderam, contar a história de Jesus, tal, né? E eu, ó Teófilo, né? Teófilo quer dizer amigo de Deus, também me pus a escrever, né? O que aconteceu com os apóstolos, né? Então tá. Então primeiro Jesus escolhe os 12, depois escolhe os 70, né? Mais para frente nos evangelhos também, ele fala dos 70 ou 72 discípulos, né? E somente 20 a 30 anos depois do mistério pascal de Cristo, quer dizer, da morte e ressurreição de Jesus, eles recebem o Espírito Santo, começam a pregar, a falar,
por pelo menos 2 a 3 décadas, aí que começa a ser consignado por escrito o Novo Testamento. Então houve primeiro a tradição e depois houve a Sagrada Escritura, tá? Os hagiógrafos, né? A gente chama de hagió, hagió quer dizer santo, os homens inspirados, né? Os santos escritores da Bíblia, né? Que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. Então eles foram pondo por escrito essas pregações, esses exemplos, essas instituições. Por outro lado, então eu disse que Jesus não deixou nada escrito e nem mandou escrever. Só que por outro lado, ele escreveu sim, né? Tem uma passagem uma fala de Santo Agostinho que diz assim, ó, examinemos agora o que costuma inquietar alguns. Santo Agostinho falando. Por que o Senhor não escreveu nada, ele mesmo, sendo necessário crer em outros que escreveram sobre ele? Por que o Senhor não escreveu nada, sendo necessário a gente acreditar em outros, né? Nos apóstolos, nos escritores sagrados? Em verdade, e aí ele vai completar, Agostinho. Em verdade, de modo algum, se pode dizer que ele não tenha escrito nada, visto que seus membros executaram o que conheceram, quando a cabeça lhes dava ordens. E aí Agostinho lembra, deixa eu pegar aqui para não falar besteira, né, gente, para não falar a passagem errada. Você sabe que o católico, ele guarda a passagem na cabeça, mas não guarda capítulo e versículo, né? Não digo no geral, mas eu sou assim. Então, quando ele fala um só corpo e muitos membros, lá em 1 Coríntios 12, Agostinho está se referindo a essa passagem, 1 Coríntios 12. Assim, pois, ordenou aqueles que eram suas mãos, olha que bonito, então a cabeça, que é Cristo, ordenou aqueles que eram suas mãos, que escrevessem o que ele quis, que soubéssemos de seus feitos e de sua doutrina. Olha que bonito. Então, enquanto membros de Cristo, membros do corpo de Cristo, o corpo é a igreja, nós somos membros desse corpo, membros da igreja. Então, a cabeça, que é Cristo, ordenou às suas mãos, aos seus membros, que escrevessem aquilo que a cabeça quis. Então, olha que bonito. Então, através da igreja, Jesus escreveu, sim. Então, de uma forma mística, né? De uma forma, vamos dizer, é direta, mas indireta, né? Quer dizer, não foi Jesus ali, o Jesus histórico, hoje a gente faz essa distinção, né? Alguns historiadores, alguns estudiosos falam do Jesus histórico e o Cristo da fé. Então, o Jesus histórico, ele não pôs nada por escrito, mas o Cristo da fé, quer dizer, o Cristo cabeça e corpo, ele escreveu sim. Olha que bonito. Então, como nós já explicamos, eu vou pular essa parte, senão o vídeo vai ficar muito longo. A transmissão do Evangelho, então, é feita de forma oral e por escrito. A gente pode ver isso também lá no Catecismo da Igreja Católica, número 76, né? Só observar lá, só ver no Catecismo. E agora, um último ponto, gente, para a gente fechar o vídeo, é a relação entre a Escritura, né, que a gente falou, a palavra escrita, a tradição, que é a palavra oral e transmitida, essa revelação, e o magistério, né, que a gente vai deixar, infelizmente não vai dar para ficar nesse vídeo, ou felizmente, né, que a gente conversou bastante sobre tradição, o magistério a gente vai falar no próximo vídeo. Então a palavra de Deus, a palavra, como eu expliquei, só para a gente fechar e entender isso, a palavra de Deus é uma só. Não existe duas palavras de Deus, né? Mas a nós ela foi transmitida por dois canais. Então a palavra é uma só, mas ela se transmite por dois canais, a escritura e a tradição. Ou, vamos colocar primeiro a tradição, né? Que primeiro foi vivida a fé, foi pregado, foi ensinado, houve a doutrina, depois foi colocado para o escrito e a escritura. Então, a palavra, para nós católicos, a revelação de Deus se revela através da escritura e da tradição. Isso tem que ficar claro na nossa cabeça. Senão a gente vai achar, nós vamos sair aí com a Bíblia debaixo do braço, né? Que é importante também fazer isso, mas vamos achar que é só a escritura.
Isso aí é mentalidade não católica, tá, gente? Nossa palavra de Deus, Deus que se revela na história, Deus que se revela na tradição, né? Na pregação dos apóstolos, no ensino, na liturgia, nos santos padres, nos concílios, na arte sacra, é Deus se revelando, é Deus falando, né? Olha que bonito, é a palavra de Deus, tá? Então, agora, o Catecismo da Igreja Católica, no número 82, lá no comecinho, fala que a Igreja, foi dada à Igreja, está confiada a transmissão e a interpretação da revelação. Ela não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Olha só, o Catecismo está falando, né? O Catecismo quer dizer a nossa catequese, aquilo que os apóstolos nos transmitiram. Em nenhum lugar não existe, gente, outra coisa aqui. A igreja não tira só da Escritura a sua certeza a respeito das coisas reveladas. Se você olhar a Bíblia de cabo a rabo, ela não sustenta só a Escritura. Não existe um versículo assim, ó. Somente a Sagrada Escritura é regra de fé. Aonde está escrito isso? Esse versículo não existe, então tome cuidado. Então você fundamenta só a Escritura aonde? Na Escritura? Não tem fundamento. Não tem fundamento. Não existe um versículo que fale isso. Agora, existem os versículos que falam na tradição, que falam também da Escritura, da importância da Escritura, mas que falam da tradição também. Então tem que tomar cuidado com algumas afirmações, né? E não sair falando besteira, que a Bíblia é a única que salva, né? A Bíblia você tem que... Não é por aí, né? E para concluir aqui, continua aqui o Catecismo número 82, né? Por isso ambas, a Escritura e a tradição, devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Isso é forte demais, gente, para nós católicos. Então, a Escritura, né, do mesmo jeito que a gente beija a Sagrada Escritura, né, em referência ao Cristo Palavra, ao Verbo encarnado, a gente deveria beijar também, no sentido não de adoração, lógico, mas no sentido, ninguém adora, né, o livro, ninguém adora o papel, a tinta, não. Estamos fazendo referência ao Cristo Palavra, né? Esse Cristo Palavra que se revela na palavra escrita e na sagrada tradição. Né? Olha que lindo. Igual espírito de piedade e de reverência. Devemos reverenciar a tradição católica, conhecer a tradição católica. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Né? Nossa, um vídeo só sobre tradição católica? Nós temos que ter o desejo de conhecer a tradição católica, as palavras dos santos. Nós temos aqui a Catena Áurea, de Santo Tomás de Aquino, né, que é a interpretação dos santos padres sobre os evangelhos. Aqui é versículo por versículo, esse aqui é só São Mateus, versículo por versículo, o que os santos padres falam, né? O que eles comentam de Mateus 1:1, 1:2, 1:3, Mateus, e assim todos os 28 capítulos. Quer dizer, a sagrada tradição, gente, com igual reverência. Se eu gosto de ler a Bíblia, e eu gosto, eu vou dizer por mim, Alan, eu adoro, eu amo ler, eu amo estudar, minha esposa, minha família sabe, mas eu preciso ter o mesmo ardor, a mesma reverência, o mesmo cuidado, a mesma piedade, olha a palavra que fala, a mesma piedade, a mesma lealdade com a tradição da Santa Igreja Católica, tá bom? Que isso fique no nosso coração, né? Esse patrimônio da palavra de Deus, vou concluir aqui, ele foi confiado à igreja, ele foi confiado a você, foi confiado a mim, foi confiado ao magistério, ao Santo Padre, aos sucessores dos apóstolos, foi confiado aos santos padres, foi confiado a nós esse tesouro, essa bênção e essa graça. Eu espero em nome de Jesus que nós possamos guardá-la no nosso coração, guardar esse depósito da fé, como nos pediu, nos exortou e nos convocou o Papa São João Paulo II. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos.